Oi, pessoal, tudo bem? Então tá, nós vimos que na aula passada as forças intermoleculares, né, e nós terminamos a apostila. A próxima apostila vai falar sobre funções inorgânicas. Mas antes de falar sobre as funções inorgânicas e começar realmente o conteúdo da próxima apostila, eu acho muito importante a gente estudar as soluções eletrolíticas. A gente viu alguma coisa lá no nono ano, certo? Porém, é bom recapitular. Nem todo mundo lembra, nem todo mundo viu, né? Nem todo mundo estudou no unificado. Então, vamos dar uma recapitulada. Então, existem várias formas de classificar as soluções químicas. Várias. Quanto ao tipo de reação que elas fazem, quanto ao grupo da tabela periódica, quanto ao estado físico, a densidade. Porém, né? Uma das formas de classificar as soluções são entre homogêneas e heterogêneas, certo? E as soluções homogêneas, elas podem ser classificadas quanto à sua propriedade de conduzir ou não a corrente elétrica. As soluções que conduzem corrente elétrica, elas são chamadas de eletrolíticas. E as soluções que não conduzem corrente elétrica são chamadas de não eletrolíticas. Preste bem atenção, que eu estou falando em conduzir. Eu não estou falando que a solução cria corrente elétrica, energia. Não, ela conduz, ela carrega a corrente elétrica. Aqui tem um exemplo do sal de cozinha, né? Que é um composto iônico. Então, aqui, ó, positivo atrai negativo, são moléculas que estão no estado físico sólido. O sal é um composto sólido. Quando dissolvido em água, forma uma solução que conduz a corrente elétrica. Em água, tá vendo aqui que tá quebrando, ó? Tá quebrando esse aglomerado que tinha antes. É isso que acontece quando eu coloco um composto iônico em água. E ele conduz corrente elétrica. Então, as soluções eletrolíticas, então uma solução é algo que está dissolvido num solvente, que no nosso exemplo aqui vai ser a água. É aquela solução que quando eu coloco o composto em água, ele forma íons, ó, cargas positivas, que são chamadas cátions, e cargas negativas, que são chamadas ânions. Então, uma solução eletrolítica, que é uma solução condutora, que conduz corrente elétrica, quando dissolvida em água, ela se separa e forma íons. Uma solução não condutora, não eletrolítica, ela, quando eu coloco em água, ela não forma íons, ó. A molécula fica inteira, tá vendo? E se eu colocar um sisteminha aqui, uma fonte de energia aqui, colocar um fio ligado na tomadinha, que o fio está ligado na tomada, ele, e um outro fio aqui ligado à lâmpada, ele vai conseguir conduzir a corrente de um fio no outro e a lâmpada vai acender. Apenas se for uma solução eletrolítica. Se for uma solução não eletrolítica, a lâmpada não acende. Assim como no vídeo que a gente viu anteriormente, né? Que falava ali sobre as soluções eletrolíticas, ele fez experimento, algumas acendiam a lâmpada, outras não. Substâncias que, quando dissolvidas em água ou em outros solventes adequados, ou fundidas, que significa fundidas, quando passam de sólido para líquido, que ocorre a fusão, conduzem corrente elétrica. Esses são os eletrólitos. São substâncias que, dissolvidas em água ou fundidas, conduzem a corrente elétrica. Tudo composto iônico, dissolvido em água ou fundido, conduz a corrente elétrica. Os ácidos também conduzem a corrente elétrica. O que são ácidos? Lembra lá do nono ano? São aquelas substâncias que começam com hidrogênio, aqui tem um H na frente, lembra? A gente vai recapitular bem na próxima apostila. Vamos para o próximo conteúdo, vamos lá. Próximo slide. Então, um exemplo clássico que cai muito no vestibular, que é algo que o aluno tem que olhar para a questão e não precisar pensar muito, automaticamente já responder, ele não pode perder essa questão. Composto iônico, NaCl, o sal de cozinha, ele conduz a corrente elétrica quando dissolvido em água, ó a lâmpada acesa. E a solução de sacarose, ou seja, o açúcar, não é um composto iônico, é um composto covalente e ele não acende a lâmpada. Ele não forma íons em água, ó, ele fica a molécula inteira, por isso não conduz a corrente elétrica. Na questão, falou sobre composto iônico, conduz corrente elétrica. Falou sobre açúcar,
não conduz corrente elétrica. Por isso, quando a gente fala assim, ó, já citei esse exemplo para vocês. Ah, tá tendo uma tempestade em alto mar, raios, trovões, tem que sair da água do mar. Por quê? A água do mar é uma solução aquosa de NaCl que vai conduzir corrente elétrica. Então, o raio pode estar a alguns metros de distância, porém a água vai conduzir essa energia até você. No rio acontece isso? Acontece, mas a condução é bem menos intensa, porque o rio quer água doce, mas tem minerais ali também, tem compostos iônicos ali também, vai conduzir, mas em menor quantidade. Certo? Vamos para a próxima. Eletrólitos fortes. Eletrólitos fortes são aquelas substâncias que vão fazer com que a lâmpada acenda com uma extrema intensidade. A lâmpada vai ficar muito acesa, bem forte, tá? Então, a gente vai pensar na lâmpadazinha, porque eu sou péssima no desenho, vocês já notaram aí, né? Só que ela vai ter uma intensidade gigantesca, muito forte. Quem são esses eletrólitos fortes? Quem são essas substâncias que vão conduzir com bastante intensidade? São as substâncias que formam muitos íons. Olha só, quanto mais íon na solução, mais forte a lâmpada vai acender. O eletrólito vai ser mais forte. Quem são esses? Os sais inorgânicos, depois a gente vai ver, ok? Quem são esses sais inorgânicos? Os hidróxidos alcalinos, as bases, e os alcalinos terrosos, a maioria dos ácidos inorgânicos. Todas essas substâncias aqui conduzem com grande densidade a corrente elétrica. Então, a gente vai lembrar, basicamente são os compostos iônicos e os ácidos, ok? Os compostos iônicos e os ácidos. Vão acender a lâmpada com intensidade. Próxima, os eletrólitos fracos, que a lâmpada vai até acender, mas bem fraquinha, só vai dar de ver a partezinha do tungstênio ali brilhando. São os ácidos orgânicos, alguns ácidos inorgânicos, que são os ácidos fracos, que depois a gente vai determinar como é que eles são fracos, como é que eu sei que um ácido é forte ou fraco, certo? As bases fracas, então, quase não conduzem a corrente elétrica. Então, essa condução vai ser muito fraquinha, quase imperceptível. Então, assim, ó, outra coisa importante são termos que a gente vai usar nessa próxima apostila de vocês, que tem que ficar bem claro. Diferença entre dissociação e ionização. Quando os compostos iônicos, o que é um composto iônico, professora? Metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Quando esses compostos aqui são dissolvidos em água, eles dissociam-se. Como assim? O sal de cozinha, que é o NaCl, é o composto iônico. Vou colocar ele em água. Ele vai formar o quê? Íons, a gente já viu. Que íons? Eu vou quebrar a molécula, vou separar o metal do ametal. Ó. Vai formar Na+, e o Cl-. Quebrar essa ligação. Aquosos aqui porque está dissolvido em água. Ok? Então, isso acontece com compostos iônicos. Quando eles estão em água, eles se dissociam. Bem importante. Agora, os compostos moleculares, quem são mesmo? São aqueles formados por ligação covalente. Quem são eles? Ametal mais ametal. Ametal mais hidrogênio e hidrogênio mais hidrogênio. Esses compostos, quando em água, eles ionizam-se. Olha só, um iônico, quando eu coloco em água, dissocia. Um covalente, quando eu coloco em água, ioniza. Né? O nome é um pouco diferente. Porém, tá? A gente tem que deixar claro esses dois termos. Dissociação serve para composto iônico. Ionização para composto molecular, que é a mesma coisa que covalente. Então, ó, dissociação versus ionização. Então, como a gente viu, ó, NaCl, quando eu coloco em água, quebra, forma Na+, e Cl-. É isso que ocorre com o sal dissolvido em água. Isso chama-se dissociação iônica ou eletrolítica, que é a mesma coisa.
A ionização ocorre entre moléculas, produzindo íons que não existiam antigamente. HCl é um composto covalente, ó, não é um composto iônico. Mas quando eu quebro o HCl, ele vai formar H mais Cl menos. Composto molecular, ionização. Composto iônico, dissociação iônica. Só termos que a gente vai usar agora que vocês têm que ficar ligados para não usar o termo errado. Esse videozinho foi o videozinho que vocês viram lá do experimento que o químico fez ali, bem simples, né? A lâmpada, ela está numa fonte de energia, ela está lá na tomadinha. Esse fio que está aqui, ó, ele está ligado na tomada, porém, esses dois fios aqui, ó, eles estão cortados. Esse fio era para estar ligado nesse, porém, eles estão cortados. Quando ele coloca na solução e a lâmpada acende, é porque a energia está sendo levada de um fio até o outro. Se o composto for iônico ou um ácido. Se não for, não conduz, não acende a lâmpada. Certo? Vamos fazer uns exercíciozinhos agora? Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz a corrente elétrica. Dos compostos abaixo, vamos ver qual deles conduz a corrente elétrica. Então, como dito anteriormente, composto que conduz a corrente elétrica, ele é um metal ligado ao hidrogênio ou um metal ligado a um ametal. Porque esses compostos são compostos chamados de iônicos e todo composto iônico conduz a corrente elétrica. Ou os ácidos. Ácidos, a gente tem dois tipos, os orgânicos e os inorgânicos, tá? Os ácidos, ou eles têm um H na frente, tipo HCl, HBr, ou um ácido orgânico, que depois a gente vai ver o que ele é, tá? Vai estar ali no exercício. Então, vamos ver. Na2SO4. O Na é um metal. O S é um ametal. Vou olhar os dois primeiros compostos. Metal com ametal é iônico? É iônico. Então, um conduz corrente elétrica. O2 é O ligado a O. É ametal ligado a metal. Conduz a metal com metal? É um composto iônico? Não, não conduz. Aqui, ó, eu tenho a sacarose, que é da família da glicose, da frutose, da lactose. Todas as oses não conduzem corrente elétrica, porque eu tenho ametal mais hidrogênio. Ametal mais hidrogênio não conduz corrente elétrica, não vai acender a lâmpada. KNO3, eu tenho o K que é metal e o N que é ametal. Eu olho os dois primeiros, não precisa ir até o final. Se eu já tenho metal e ametal, eu já sei que o composto é iônico, então ele conduz corrente elétrica. Aqui na questão 5, nós temos um ácido orgânico, é o ácido acético, que é o ácido do vinagre. Este ácido conduz corrente elétrica, porque ele é ácido, então ele vai acender a lâmpada. Mais tarde nós vamos ver, ele é chamado um ácido orgânico, porque ele é formado por carbono, tá? Não é o objetivo agora a gente decorar, é só vocês lembrarem que compostos que conduzem corrente elétrica são os iônicos e os compostos ácidos. E NaCl, que é sal de cozinha, que é metal mais ametal, a gente já sabe que também conduz a corrente elétrica. Então, quais vão conduzir? 1, 4, 5 e 6. São essas as estruturas que vão conduzir a corrente elétrica. Então, essas são as 4 substâncias que conduzem corrente elétrica. 1, 4, 5 e 6. Vamos ver mais uma. O ácido clorídrico, HCl, puro, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura, H2O, é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade, o que deve à ionização. Atenção que este composto aqui, ele é covalente, também chamado de molecular, ele ioniza. Então, tudo que está escrito dissocia, a gente vai eliminar. O HCl, eu vou colocar água, tá? A água, vou colocar aqui em cima da setinha, porque a água vai servir para quebrar essa ligação aqui, ó. A água vai quebrar
e vai formar H+ e Cl-. E isso é uma ionização, como a gente viu anteriormente. Então, a resposta certa é ionização do HCl formando H3O+, mais Cl-. O H+ também pode ser chamado, se juntar com a água aqui, ó, que é a mesma estrutura e formar H3O+, é a mesma coisa, tá? Mais Cl-. Então, é devido à ionização do HCl, formando H3O+, e Cl-. Certo? Essa é a nossa aulinha hoje sobre soluções eletrolíticas e eletrólitos. Beijos, até amanhã. Tchau, tchau.